doce, uma voz amável, uma voz furiosa, mas uma voz que alcança os nossos corações e dispensa graça sem medida. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos cantar ao Senhor livremente. Nós sabemos que nós só fazemos isso porque o Senhor nos dá essa condição, porque nem isso nós teríamos condição de fazer. Se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. Se cantamos é porque o Senhor nos concede essa bênção, essa graça. Fica conosco e fala poderosamente aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Música bonita, de quem que é essa música? É da igreja? Ah, que coisa boa. Vamos cantar ela depois da mensagem? Vamos lá? Depois? Show de bola. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Ai, ai. E aí, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Oh, que bom. Faz com a cabecinha assim, a gente vai conversando assim, né? Com as cabecinhas. Joia demais. Muito bom ter vocês aqui. Bem-vindos aí todo mundo, a turma da igreja. A turma que é visitante, os visitantes assíduos. Eu conheci uns visitantes assíduos ali semana passada. Vem direto, mas visitante não tem que deixar de ser visitante assíduo. Muito bom. Maju, né? Tá aqui? Ó, Maju. Tá você aqui escondendo na máscara, eu te vi, minha filha. Deus abençoe. Gente, que nós tenhamos aqui um momento realmente muito inspirador, né, para todo mundo, para todos nós. Continuemos a ter, né? Essa inspiração do Espírito, essa vida do Espírito na nossa vida, falando ao nosso coração, como falou até aqui, através das canções, através da adoração com dízimos e ofertas, através de tudo que foi feito até agora. Nós estamos na nossa última mensagem da série Vivacidade, o vigor do Evangelho. Já chegou na última. Uma minissérie, né? 3 mensagens. Falamos sobre a vivacidade no indivíduo, né, as pessoas que receberam da boa semente do Evangelho, que cresceram, que frutificaram a partir daquela boa semente do Evangelho. Semana passada falamos da igreja local, onde é o lugar onde esses indivíduos que cresceram, que frutificaram no Evangelho, eles se reúnem e eles formam o corpo de Cristo, um organismo vivo, uma estrutura organizada que segue, nós falamos semana passada, que seguem em unidade, testemunhando do Evangelho do Senhor. Hoje nós vamos falar aquilo ali, ó, o vigor do Evangelho na cidade. Como é que essa igreja local, vai sair dessas 4 paredes, a visão dessa igreja para a cidade. Nós vamos assim aprender demais. E o texto para nossa meditação dessa noite está em Atos 17. Atos 17, a partir do versículo 16. Nós vamos ler do 16 ao 23, beleza? Atos 17, 16 a 23. Abra sua Bíblia e, caso você não tenha trazido, está aqui na projeção, nós vamos acompanhar essa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto vocês abrem, eu vou tomar uma aguinha. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, estamos diante da sua palavra, a expectativa é grande, para que o Senhor fale de uma maneira muito poderosa e próxima a nós. Por isso, ó Deus, age aqui, conforme o teu querer, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Jesus, ele foi para o céu, ele deixou com os discípulos, com os apóstolos, uma promessa, que ele ia deixar com eles o Espírito Santo, ia deixar o Espírito Santo e eles seriam testemunhas do Senhor, eles iriam falar do Senhor, do poder do Senhor em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, e isso se cumpriu. Veja bem, esses dois versículos que eu separei aqui, que a gente vai sublinhar aqui, de Atos 1:8 e Atos 8:1. A promessa está em Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, sereis testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1, veja bem, começa uma perseguição sobre os apóstolos, porque eles começaram a ser testemunhas em Jerusalém. Eles estavam pregando com poder, eles estavam pregando o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, e aí começou uma perseguição, e essa perseguição levou os apóstolos para onde? Olha só. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Está cumprido, cumpriu-se a promessa de Jesus, deles serem testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas estavam faltando os confins da terra, faltavam os confins da terra, lugares mais distantes, lugares maiores, lugares onde o Evangelho fosse e transformasse também vidas fora daqueles arredores ali de Jerusalém. Para isso, levantou-se um homem, Deus levantou um homem, Paulo de Tarso. Cadê a carinha dele? Carinha não, carão, né? A carinha dele aí. Paulo de Tarso. É lindo ver a história de Paulo e a história dos apóstolos, a história da igreja, porque a gente vê a condução de Deus nessa história, e vê que a igreja de fato é um corpo, um organismo vivo, com cada membro no seu lugar, e cada membro atuando e tendo uma função. Os apóstolos, homens acostumados às zonas rurais da Galileia, aos locais ali de Jerusalém, fizeram muito bem o seu papel, pregando ali, testemunhando em Jerusalém, nos arredores. Agora, o trabalho deles em cidades maiores, cosmopolitas, em cidades que tinham um comércio muito forte, em que tinham a filosofia grega muito efervescente, o Senhor quis usar um outro membro do corpo, e usou Paulo, porque Paulo, ele era judeu, ele era, quanto à lei, né, ele era fariseu, conhecia da lei, ele era cidadão romano, e ele conhecia muito bem toda a filosofia grega, a literatura grega. Ele era o homem para isso. As cidades ali precisavam ser alcançadas pelo Evangelho, e Paulo era o nome. Gente, a cidade precisa ser alcançada, e Deus vai usar alguém, vai usar uma igreja, e eu e você, que temos a ideia correta, né, o conhecimento correto do que é igreja, que igreja é corpo, que a igreja de Cristo é um organismo vivo, essas pessoas, essa igreja, ela é levantada para levar esse evangelho às cidades, e nós estamos na nossa cidade de Valadares. Valadares precisa de ser alcançada, e nós precisamos ser usados para isso. A nossa cidade, tão bonita, ela precisa de Jesus. Cadê a cidade? Chegou aí? Lá, bonita, né? Precisa de Jesus. A gente precisa de observar a cidade e perceber as situações que cercam, né, a nossa cidade. A igreja precisa de se posicionar em todas as esferas dessa sociedade, em todas as esferas da cidade, esfera educacional, esfera econômica, esfera eclesiástica, na cultura, na arte da cidade. A igreja precisa se posicionar na política, na área de saúde, em todas essas esferas, que Deus é soberano e coordena, todas essas esferas estão nas mãos de Deus. Ele vai agindo em cada uma delas, e Ele age através da igreja, Ele age através do seu povo.
Ele age através das pessoas que ele levanta com o poder do Espírito Santo para atuar em cada uma dessas esferas. E a sociedade de Valadares, a cidade de Valadares, precisa dessa transformação, precisa de Jesus e precisa disso através da igreja, consegue isso e vai ser alcançada por meio da igreja, quando a igreja se posicionar, irmãos, e seguir orientados por Deus a romper as quatro paredes e ir à cidade pregando o puro evangelho. Nós vamos aprender isso hoje, porque nós vemos aqui que Paulo está num chamado, a segunda viagem missionária dele. Ele está andando ali por essas cidades e pregando aos gentios e a lugares longínquos. E nessa segunda viagem, a gente percebe com muita clareza a mão de Deus conduzindo tudo. Para isso, no mapa aqui, a gente precisa de fazer um roteirozinho só para você perceber como Deus agiu, como Deus conduziu Paulo até Atenas. Atenas, que era uma cidade que não estava no roteiro humano, mas estava no roteiro de Deus. Pelo mapa ali você vê, ele saiu de Jerusalém, vai andando para lá e para cá e tal. Lá naquela Antioquia, lá em cima, eles estavam com a ideia de ir para a Ásia Menor, para uma região da Bitínia. A ideia deles era essa, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para lá. Você vê isso em Atos 16. Impediu-lhes de ir para lá. Nós não vamos para lá, então aí o que ele fez? Ele desceu a Laçati e foi para Troade. Troade é uma cidade super importante, uma cidade importantíssima. Anos antes, um tal de Alexandre o Grande chegou nessa cidade, com sua armadura, com sua espada, com seu exército, conquistando. Agora Paulo chega ali, com a armadura de Deus, com a espada do Espírito, calçando os pés com o Evangelho. Isso é lindo demais, né? Chega Paulo em Troade, e ali em Troade, veja bem, como Deus está conduzindo as coisas. Paulo tem uma visão, um jovem macedônio aparece nessa visão, e fala assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles não têm dúvida mais, aqui Ásia Menor, aqui Bitínia, é Macedônia, e passa lá para Macedônia, foram lá para Filipos, lá em Filipos aconteceu tanta coisa, tantas conversões. A Lídia converteu, uma escrava que tinha um espírito demoníaco, e ela dava lucro para os seus senhores, porque ela adivinhava as coisas, ela também é liberta. Por causa disso eles foram presos. Lá que Paulo e Silas cantam na prisão, lembram disso? Está na prisão e Paulo e Silas cantam, um terremoto, o carcereiro se converte, tudo ali em Filipos. Aconteceu muita coisa, muitas conversões, e eles foram para Tessalônica. Tessalônica é uma cidade grande, uma metrópole. Ali teve conversões também, mas uma perseguição ferrenha, perseguição muito grande, que eles foram então para Bereia. A perseguição levou-los para Bereia. Lá em Bereia a coisa parecia que ia ficar mais sossegado. Os bereanos eram nobres, eles conferiam na palavra o que Paulo estava falando, estavam aceitando bem. Só que os caras de Tessalônica andaram 80 quilômetros, lá de Aimorés para cá. Vieram lá, os Tessalônicos, lá de Aimorés, vieram cá para Valadares, para acabar de novo, para fazer bagunça outra vez. Aí eles pegaram Paulo, falaram assim, Paulo, você não pode ficar aqui não, eu vou te deixar lá em Atenas, você fica esperando aqui, que depois a gente volta. Ele falou, então tá bom, eu vou ficar aqui, esperando vocês. Agora a gente chegou no nosso texto, situaram aí, viram como Deus foi conduzindo as coisas, levando Paulo para esse cenário de Atenas. E é nesse cenário, gente, você precisa de emergir aí, você precisa vir comigo para dentro de Atenas, para a gente ver aqui o nosso tema de hoje, que é esse aí que está na parede aí, a atuação da igreja de Cristo na cidade. Nós vamos ver com o comportamento de Paulo ali em Atenas, a atuação da igreja, a sua atuação na cidade, aqui em Valadares, na esfera onde você foi colocado para ser testemunho do Senhor. Vamos lá então? Primeiro ponto aí, eu vou tomar água aqui agora que vai começar. Primeiro ponto aí, a igreja de Cristo na cidade, ela atua com um olhar sensível aos problemas espirituais. Versículo 16, a gente vê isso. É o primeiro versículo que nós lembramos do nosso texto. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade.
Gente, agora não precisa ficar correndo muito, nós já passamos lá pelo aquele mapa todo, né? Estamos em Atenas. Paulo estava no centro intelectual do mundo. Ali, a ciência, as artes, estava tudo ali, a filosofia, estava tudo ali, tudo em Atenas. Ali que eram feitas as grandes discussões filosóficas da época. Olha para onde Deus levou aquele homem. Mas o Paulo chega ali, ele não é ali só um turista, fica ali olhando para lá e para cá. Ele poderia ficar parado como um cara crente, olhando para, vou ler, enquanto o pessoal não vem, vou ler a Bíblia, vou ler a Torá, vou aqui decorar mais alguns textos e tal. Não, ele sai olhando, e Atenas tinha muita coisa para olhar. Atenas, tem até uma figura aí, Atenas tinha elementos fantásticos, gente. Na arquitetura, tinha teatros muito bonitos, muito belos, obras de artes espalhadas para todo lado. Talvez você e eu, como crente, a gente lê isso aqui, você nunca enxerga obra de arte, você enxerga idolatria, não sei o quê. Calma. O que os olhos da gente vê? O que a gente está vendo? A arte naquele lugar. É que chamou a atenção de Paulo, ele começou a olhar. Só que aí começou a revolta no coração dele. Aquelas obras de arte, aquela beleza arquitetônica, aqueles teatros tão maravilhosos, aquilo tudo estava trazendo uma informação para o Paulo. Esse povo, eles estão envolvidos com uma religiosidade sem tamanho, e eles estão se entregando, ou estão completamente entregues à idolatria, e idolatria é pecado. Naquela cidade tinha mais de 30 mil deuses, 30 mil estátuas. Já pensou? Uma conselheiro pena inteira, uma Aimorés, mexa com a Aimorés de novo, a Aimorés inteira de deuses. Alguém já disse que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Lá era assim, era cheio disso, e isso trouxe uma revolta, uma inquietação incrível ali no coração de Paulo, essa revolta dele. Mas ele só viu aquilo, ele só percebeu aquilo, porque ele não tirou os olhos da cultura do lugar. Ele não ficou preso às questões dele, religiosas ali. Ele teve uma imersão naquele lugar, coisa que a gente muitas vezes não faz. A igreja, irmãos, nós precisamos, preste atenção nisso, nós precisamos sair dessa redoma, dessa bolha, dessa fortaleza sectária, que tem acabado com a igreja e com a cidade, em que a igreja está plantada, está fincada para ser luz, mas ela está presa nessa bolha. A igreja está presa nessas quatro paredes. A igreja está não está tendo o diálogo com a cultura, com as coisas que se passam ao nosso redor. Valadares, ela é extremamente religiosa. A gente percebe isso. A religiosidade em Valadares. Vamos falar da nossa cidade aqui. Eu não estou falando de imagens, de escultura, imagens, nada disso. Também mostra a religiosidade presente. Eu morei em um local, por exemplo, que eu via que a Umbanda era forte, por causa das imagens, dos símbolos que me levavam a reconhecer isso. Aqui tem essa religiosidade, especialmente, gente, na quantidade de templos e de locais de reunião das igrejas, de igrejas evangélicas, igrejas católicas, de todo tipo. Tem rua que tem quase mais igreja do que residência ou comércio. E às vezes a gente fala, graças a Deus, glória a Deus, mas a gente precisa pensar um pouco, pensar um pouquinho em uma questão. Valadares tem muitas igrejas, mas poucos valadarenses na igreja de Cristo. Igreja de Cristo, gente atuante. Tem um problema aí.
Tem um problema nesse negócio. Está havendo o quê, então? Podemos estar vivendo dentro de uma idolatria dos nossos templos, dos nossos prédios. Nós temos fechado os nossos olhos para esse problema. Qual a diferença que está fazendo a igreja onde ela está plantada? Qual a diferença que está fazendo, que você está vendo aí? Nós temos fechado os nossos olhos para muita coisa. Para as idolatrias que temos na cidade, para a prostituição, para a violência, para a rebeldia. Não tem causado mais revolta no nosso coração, inquietação. Às vezes a gente caminha, se a gente contemplar pelo menos os imóveis, já está bom. Mas quando a gente contempla imóveis, você vê apenas uma casa, né, muito bonita, uma mansão, você classifica só socialmente. Isso aqui é da classe alta. Vê uma outra média, classe média, classe baixa, e daí passa para lá e para cá. Não tem aquela dentro de você, não arde, né, um desejo de saber o que se passa dentro dessa casa. Quais os medos que tem aí dentro. E quando você resolve se envolver, você percebe que lá dentro de cada casa, dentro de cada família, dentro de cada prédio arquitetônico bonito ali, enquanto os corações que estão necessitados demais do Senhor. Tem recurso, mas não tem vida. Tem dinheiro, tem conforto, mas não tem esperança. Está faltando isso. E nós estamos aqui, confortáveis nos nossos prédios, confortáveis nas nossas quatro paredes, confortáveis e agarrados à segurança que a nossa instituição nos traz. Nossa instituição nos dá uma segurança. Se eu for embora hoje, tem um presbitério, tem alguma coisa que vai trazer um outro pastor. É seguro isso. Nós temos uma segurança. Gente, é necessário que nós façamos como Paulo. A gente tenha, de fato, um olhar sensível às necessidades da cidade. Deus não nos colocou nessa cidade, presta atenção nisso. Deus não te colocou aqui, não te trouxe de Aimorés, Felipe, Aimorés de novo, não te trouxe de Itabatã, ô Daniel, não te trouxe, não sei de onde, quem é, mas de Portugal, para ficar aqui um pouquinho de tempo, mas está aqui, né? Você não está aqui apenas para usufruir das benesses da cidade. Nós estamos aqui para levar essa cidade a conhecer, a usufruir da graça de Deus. Pensa nisso. Você não está aqui para usufruir das benesses dessa cidade. Você e eu estamos plantados aqui para levar essa cidade a usufruir da graça salvadora de Deus. E o que temos feito? Temos observado, pelo menos, temos olhado, temos tido coração sensível, olhar sensível para essas necessidades da nossa cidade. Como a gente olhar se nós estamos aclimatados nesse lugar? Aclimatados no lugar, na cultura, e já não nos revoltamos mais. Não nos revoltamos mais com nada, com os pecados à nossa volta. Irmãos, a igreja precisa atuar com um olhar sensível aos problemas da cidade. É o primeiro ponto. O segundo, a igreja de Cristo na cidade, ela atua com proclamação verbal do Evangelho. Presta atenção nessa frase que eu fiz questão de colocar. Com proclamação verbal do Evangelho. E eu quero usar algo que eu falei sábado passado aqui. Não terceirize isso, essa proclamação verbal. Não deixa só para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o líder, para o outro. Você, proclamação verbal. Olha o que o Paulo fez no versículo 17. Por isso o quê? Pela saída dele, do nicho, né, religioso dele, e ele saiu e começou a olhar a cultura ao redor, e percebeu a idolatria, pelo olhar sensível dele, pela revolta que aquilo gerou no coração dele. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus.
bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. A revolta no coração, pelo que os olhos de Paulo, pelo que os olhos dele viram, levou Paulo a anunciar na sinagoga, proclamar na sinagoga o Cristo ressuscitado, e também na praça, na ágora. Quando você lê em praça, parece que é uma praça, né, com plantas, com flores, com um chafariz, nada disso. Era chamado, a ágora, é o lugar onde eles se encontravam. Tem algumas cidades da Europa que tem isso, tem um ressaltozinho lá, um púlpito ali, você pode subir e falar o que você quiser. Aí você defende o que você quiser defender e tal. Essa ágora era o lugar onde eles chegavam e expunham as suas ideias. E Paulo foi justamente para ali, para a ágora, para a praça, proclamar verbalmente o Cristo ressuscitado, a ressurreição, e essa proclamação dele, eu estou falando demais disso, dessa proclamação, quando ele colocou, né, as palavras para as pessoas ouvirem, essa proclamação atraiu algumas filosofias da época para junto dele, que chegaram, que se aproximaram. Versículo 18, falou assim: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. O que está tentando dizer esse tagarela? Parece que ele está anunciando deuses estranhos. Eles ficaram curiosos com aquilo. Eles ficaram até alguns ali revoltados com aquilo, eles não entendiam bem o que era. Chamaram de tagarela. Essa tradução de tagarela eu nunca entendi bem, acho que não acharam outra coisa. Essa palavra é catador de semente. É como uma pessoa pega uma ideia aqui, pega outra aqui, mas não consegue juntar, entendeu? Fica falando coisas desconexas. É essa a ideia. O que está dizendo esse cara que não fala coisa com coisa? O que será que está acontecendo isso? Paulo falava em um Cristo ressuscitado, e isso atraiu essas filosofias. Você sabia que, se você e eu, nós começarmos a conversar um pouco com as pessoas, nós vamos começar a perceber essas filosofias bem presentes na nossa vida? Os epicureus, por exemplo, eles eram pessoas que acreditavam e que se prendiam no prazer da carne. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa era a máxima deles. Então eles tinham que viver intensamente o prazer. Você não já se deparou com isso? Com alguma ideologia assim? Você tem que viver o aqui e agora, né? Você não pode reprimir os seus sentimentos. Não pode reprimir os seus sentimentos. Toda forma de amor vale a pena. Eu sou do tempo que tinha uma música do Tim Maia cantou, que vale tudo, né? A gente ficava, meu Deus, vale tudo, o que é isso? Mas ele falava, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. O resto vale. Falava desse jeito, quando ele ia aos shows, né, cara? Mas agora eles fizeram adaptação. Agora também vale dançar homem com homem e mulher com mulher. Quer dizer, se vai te dar prazer, é o mesmo sexo, você pode fazer. Epicureus, que você vai encontrar se você sair dessas quatro paredes, se você tiver um olhar sensível ao seu redor, a cultura da cidade, você vai achar tudo isso, que está muito na cara, está muito explícito, mas, até um bicho epicureu, está muito explícito, mas a gente não está tendo nem condições de enxergar. Nós estamos com a mente toda vendada, não é mesmo? Viva hoje. Você vai encontrar estoicos também. Estoicos era o seguinte: o que tiver de ser, será. Eles eram, tinham assim, na natureza, Deus estava na natureza, né, tudo era Deus, e deixa a vida me levar, eu não consigo mudar nada, não vou conseguir mudar mesmo, então vamos deixar. Eu nasci assim, eu cresci assim, que negócio, né? Da Gabriela. Era a questão deles. Quantas pessoas sem esperança você encontra aí?
Que, não, deixa acontecer. Se eu passar no vestibular, tá bom, se eu não passar, não vai. Eu estou encontrando estoico demais entre a moçada. Não sei. Isso tem tempo que eu encontro entre a moçada. Eu até fiz uma música chamada Eu Não Sei, quando eu conversava com a moçada uns 10, 15 anos, e era desse jeito, não sabe mais nada, e o que vier tá bom. Que isso? Você vai encontrar situações assim, quando você sair da sua redoma, e ao encontrar, você vai precisar de dar respostas a eles. Eles estão clamando por uma resposta, e a igreja precisa ser corajosa para dar essa resposta, mesmo que seja chamado de tagarela, catador de semente, palavras desconexas. Mas eu e você, como igreja do Senhor, nós precisamos ir com coragem e proclamar, a importância de proclamar verbalmente isso. Você vai começar a atrair pessoas. Você corre esse risco, né? Você começa a falar, a proclamar, as pessoas vão se abrir com você. E você vai encontrar várias e várias filosofias presentes ali, que você precisa trazer a cruz, precisa trazer Jesus, precisa trazer o Evangelho. Você precisa continuar proclamando o Evangelho com o seu comportamento, claro, com o seu comportamento. Eles precisam ver isso em você, o seu testemunho, no seu comportamento, e não terceirize, vou falar de novo, a proclamação. Fale o que Cristo fez na sua vida. Terceiro lugar, a igreja de Cristo na cidade atua abrindo diálogo e apresentando a cruz. Veja que uma coisa vai ligando a outra. Tomando consigo, eles pegaram Paulo, os epicureus, os estoicos, os filósofos, e levaram ele ao Areópago, dizendo: poderíamos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Eles querem conversar, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Agora Paulo já não está mais na praça, com a sua Bíblia na mão, falando, Jesus ressuscitou e tal. Já não está mais na sinagoga, junto dos seus. Ele está lá no Areópago, diante de um conselho de eruditos, gente. Está diante de um conselho de eruditos, de gente que supervisionava a educação de Atenas. Ele estava ali diante daquele povo. Diante daquele povo, ele não dava para ficar lendo o Antigo Testamento. Eles não iam entender aquilo. Ele precisa de abrir um diálogo. Ele precisa ter um linguajar que chegue, que se aproxime daquele povo. Ele precisava dialogar abertamente com eles. E assim ele fez. Ele se aproximou. Ele deixou um pouco o linguajar, por alguns instantes, o linguajar da igreja, eclesiástico, e olha só o que ele fez, versículo 22 e 23, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, eu já gostei disso, já começou com educação, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Gente, se fosse boa parte da gente, já chegava e falava assim, eu vi um monte de estátua de ídolo ali, quebra aquele negócio todo, tem capeta lá atrás. Ele já chega falando assim, olha, em tudo eu vos vejo religiosos. Teve até parece até dar um tom, né, de elogio, e eles vão ouvindo, diálogo aberto, vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando, eu achei demais isso aqui, ele colocou para eles assim, que ele se interessou pela cidade deles. Olha só, gente, se a gente não aprender nada hoje, pelo amor de Deus, ele colocou muito claro, eu me interessei por vocês, eu estava passando, observando tudo, que bonito aqueles teatros, que bonitas aquelas obras, que coisa linda aqueles objetos do culto de vocês, que são religiosos. Passando e observando, eu encontrei um altar. Ele tira um elemento da adoração deles, e traz para cá. Eu encontrei um altar, que estava inscrito assim, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer,
é precisamente aquele que eu vos anuncio. Gente, demais, demais, demais. Coisa que a gente não está conseguindo fazer. A gente não está conseguindo dialogar com a sociedade. Não estamos conseguindo dialogar com a cultura. Não estamos conseguindo abrir um diálogo com a cidade, um diálogo que seja com sabedoria, com sensibilidade, na dependência do nosso Deus. Para dialogar com a sociedade, muitas vezes, eu e você vamos ter que abrir mão do nosso linguajar, sabia? Do nosso linguajar peculiar. Ô Glória! Glória, quem é? Sua vizinha? Não sei, é um bairro lá de Vitória? Não sei. O cara não sabe nem nada. Nada. Só a graça, viu? Graça. Que graça é essa? Sabe uns linguagens? Ô vaso. Varão. Teve um dia, ninguém me chamou mais disso, ninguém nunca me chamou mais disso. Quando me chamou, eu achei estranho. O cara me chamou de sangue. Ô sangue. Sei lá, que sangue. Meu Deus. Deixa para lá, né? A gente vai ter que deixar um pouco esse evangeliquez nosso, em determinadas situações, quando você não estiver na sinagoga, nem na ágora, poxa, agora eu estou aqui nesse meio, eu preciso conversar um pouquinho sobre o que eles vão entender. Outra coisa que a gente precisa de deixar, e eu preciso que você preste bastante atenção nisso, é um ponto crucial, é aquela ideia errada, gente, de que evangelizar é mostrar para o outro o que ele tem que fazer, ou o que ele não tem que fazer, ou deixar de fazer. Olha, para de beber, para de fumar, para disso, daquilo, para disso, daquilo, para disso, daquilo. Você começa, já chega assim, isso aí são os resultados, mas que a gente não entendeu bem ainda. Isso são os resultados do Evangelho, do Espírito Santo de Deus no coração, da transformação. A gente está anunciando os resultados. A gente não está anunciando o que é de fato crucial, o que precisa ser anunciado. Para a gente entender bem, o Tim Keller vai ajudar a gente. Ó. Uma citação do seu livro, da Igreja Centrada. Olha que coisa, ele fala assim: o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós, ao qual devemos responder. Deixa isso aí para o pessoal olhar isso aí, que esse negócio tem que entrar no coração. O Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. Às vezes a gente está preocupado só em dar conselho. Conselho que o cara está recebendo da mãe dele: larga a droga, para com isso. Ele não está cansado de escutar isso. A gente precisa de anunciar a boa notícia. E notícia que é noticiada é de fatos que já aconteceram. O que já aconteceu? Por mim e por você. O que já foi feito? Por mim e por você. Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo veio ao mundo para nos dar a segurança, a confiança da salvação eterna. Cristo veio, já fez tudo por nós. Cristo já levou os pecados de toda a humanidade. Jesus Cristo morreu por mim e por você, ressuscitou, subiu aos céus, está lá glorificado, à direita do Pai, nos aguardando, porque um dia Ele vai vir para nos levar para junto dEle. Esse anúncio dessa boa notícia tem ficado de lado. O Evangelho é uma boa notícia e não é um bom conselho. Fala daquilo que foi feito por nós, que foi feito por Jesus, por mim e por você. Revela esse Deus que salva. E aí você vai ter diálogo. Salvar do quê, Roberto? Aí vem o pecado. Aí você vai apresentando para a pessoa o pecado. Isso aí também não é com uma conversinha rápida, é assim, assado. É algo que você precisa de ir ganhando. Estive no estabelecimento, e aqui em Valadares, e tudo caladinho, o cara me atendendo, quieto. Eu olhei para o nome do estabelecimento, falei: você sabe o que significa isso aí? Tinha uma palavra hebraica lá. Aí ele falou: é verdade, o que significa isso? Por que você colocou isso aí, rapaz? A minha esposa, que a gente ia na igreja, aí começou a contar a história dele. Ficou um tempo conversando a história.
conversando sobre o assunto dele, sobre a vida dele. Ali foi uma porta. Porque no final das contas, era Jeová Jireh, né, o Deus provedor e tal. Aí eu falei, esse Deus que provê, já proveu tudo para nós, em Jesus Cristo. É mesmo, não sei o que e tal. Olha só, começou. E agora eu passo em frente assim, eu falei, eu vou trazer um CD para você. Falei com ele, daqui a pouco eu faço um lançamento de CD para ele, semana que vem lá. E aí a gente vai conversando. A gente precisa de entrar com sensibilidade, com amor, com respeito, e levando a boa notícia, não chegando com esses conselhos, que muitas vezes nos levam para um patamar de legalista, né? Moralista, e a barreira é colocada. Vocês estão entendendo, né? Imagino que sim, que estejam entendendo o que eu estou falando. A gente precisa de revelar ao homem esse Deus que fez todas as coisas. E é isso que Paulo fez. Olha só o versículo 24 e 26, o que Paulo começa a falar. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele começa a colocar, né, a criação, o Deus que criou tudo. Aí ele começa a mostrar a tal da cosmovisão, que a gente fala muito, né? Cosmovisão cristã e tal. A gente não dá para a gente sair disso, da nossa cosmovisão. A criação, é um Deus que criou todas as coisas. A queda, veio algo que atrapalhou tudo, que trouxe uma depravação terrível. Redenção em Jesus Cristo, né? Nós temos essa oportunidade. Ele veio para nos redimir do pecado. E a consumação, vamos morar com Ele no céu. Essa é a nossa cosmovisão. A gente não pode perder isso de vista. Paulo não perdia isso. Muitas vezes nós estamos perdendo isso da nossa conversa, do nosso diálogo com o mundo e com a cidade. Paulo apresenta esse Deus Criador, que Ele fez todas as coisas com a sua mão, que Ele que dá a vida, a respiração e tudo mais. Paulo apresenta o Deus Criador e mantenedor de tudo, que dá vida. E olha só que lindo que Paulo continua falando. Paulo, ele vai usar poetas que eles conheciam. Muito legal isso. Poetas que eles conheciam, que eles quando ouviram, opa, eu já ouvi isso, essa pessoa falou isso, tem conceito de fato dessa cosmovisão que você está me falando. Versículo 28, Paulo fala assim, porque nele, em Deus, o Criador, nós vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas, olha só, têm dito, ele ganhou o auditório, ele ganhou a turma, porque dele também somos geração. A gente precisa de usar isso, coisas que vão atrair as pessoas. Para isso você tem que ter sensibilidade, você tem que ter interesse pela pessoa. Há anos, não consegui precisar o ano para contar isso para vocês, mas foi uma formatura que eu cantei, formatura de escola, e eu cantei uma música que chama Meu Pequeno Mundo. Fala desse Deus da amplidão. Você lembra dessa música, cara? Ó Deus da amplidão, do sol e mar, tal, que fala que Ele criou todas as coisas, e esse Deus grande se preocupa com o meu mundinho, com o meu pequeno mundo, e mandou Jesus e tal. A música fala isso. Só que para começar essa música eu falei assim, eu cheguei e falei assim, Caetano Veloso. Aí eu vi que o pessoal levantou a cabeça, atento. Opa, Caetano Veloso. Caetano Veloso fez uma música para o Roberto Carlos, certa vez. Ele falava assim, por isso uma força me leva a cantar. Já ouviram essa música? Por isso essa força estranha. Aí eu falei com eles, ele fez uma música assim, falando de uma força estranha que leva ele a cantar. Força estranha para ele, não sei que força é essa que leva ele a cantar, mas eu sei qual é a força que me leva a cantar. Eu era intrépido, menino, adolescente, 19 anos, sei lá. Acho que eu não sou mais. Eu falei e cantei a música. Beleza, passou tempos, que eu já estava morando em Conselheiro Pena, eu vim aqui em Valadares, eu lembro direitinho, entre a Minas Gerais e Israel Pinheiro, encontrei com uma moça, ela olhou para mim, ô Roberto, eu conheci, ele falou, opa, como é que está você? Preciso te contar um negócio, estou na igreja, que bênção, que joia, estou na igreja, meus meninos, e eu fui para a igreja, fui incomodada, sabe, naquele dia, daquela formatura, aí eu tive que lembrar, que formatura, no dia que você cantou, assim, a música do Roberto Carlos, eu falei, tá, lembro,
aquilo ali chamou a atenção dela, ela foi buscar essa força que é estranha, né, para o Roberto, para o Caetano, mas para a gente não é revelada. Coisa bonita, coisa linda, porque foi usado elementos que dialogaram e que podem dialogar com as pessoas. Paulo mostra, com esses elementos, usando palavras dos poetas deles, mostra o Evangelho agora. Agora ele vai entrar direto no Evangelho, de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Versículos 30 e 31 de Atos 17. Aí ele vem, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte, o quê? Se arrependam. Ele vem pregando o arrependimento, prega o arrependimento, e fala do juízo um dia, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, que ressuscitou dentre os mortos, e ele fala de Jesus, e fala desse Deus desconhecido, que é Jesus, que é o Deus que criou todas as coisas, mas ele se interessou pela sociedade, ele se interessou pela cultura, ele observou a cultura, ele se imergiu na cultura, ele dialogou com a cultura, e ele mostrou essa cosmovisão de uma maneira muito clara, depois de trazer, né, elementos da própria cultura para dialogar com eles. Eu e você, nós estamos precisando de fazer isso. Nós estamos precisando de sermos mais sábios, ousados, dependentes de Deus em tudo que nós somos fazer. Porque as pessoas, gente, se você se aproximar, você vai perceber que eles não sabem coisas básicas. Ano passado, 2020, o meu filho estava andando, o André Felipe, estava andando lá em Campinas, ele andava sempre numa pracinha, ele conheceu um taxista lá. Esse taxista, eles começaram a conversar e tal, esse taxista, certa vez, falou que estava assistindo a novela Jesus, na Record. Aí a gente fala, assistindo novela, essa novela, tem uns negócios antibíblicos, tem isso, tem aqui, papapá. O meu menino usou, está assistindo a novela, mas que parte que está na novela? Vai morrer, Jesus vai morrer. Você sabia que eu não sabia disso, que Jesus morreu? Gente, quando ele me contou isso com a Jaci, o taxista, em 2020, não sabia que Jesus tinha morrido na cruz, Nilton. Valentina, eu ia falar Vitória, lembra você? Valentina, não sabia. Quando ele me contou, eu falei com a Jaci, falei, onde esse homem está, gente? Onde esse homem está? Ele está no mundo, cercado por um monte de coisas, que nem saber que Jesus morreu, quiçá salvação, essas coisas todas. Aí aproveitou para falar, e sempre passava lá, e conversava, dentro daquilo que ele passou. Gente, tem muitas pessoas, que Deus está desconhecido deles, totalmente desconhecidos, e eu e você, que dizemos que conhecemos a Jesus, nós precisamos mostrá-lo para a sociedade, com interesse, com sensibilidade, dialogando com esse povo, dialogando com essa sociedade, mas sempre levando a essência do Evangelho, precisa estar sempre pronto. Você não pode perder essa cosmovisão, sabe? Às vezes você fica muito no legalismo, ou vai para o liberalismo, né? Gente, é chegar, dialogar, e a essência do Evangelho está firme ali. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele é o Senhor da nossa vida. Quarto e último, e é o último mesmo, porque é só um trechinho, a igreja precisa atuar semeando a palavra na certeza que a transformação vem do Espírito. Não é você que vai fazer isso, não é você que vai forçar isso. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Gente, para a gente encerrar a nossa série, os indivíduos, os membros da Igreja de Cristo receberam essa semente do Evangelho e frutificaram.
No tempo de Jesus, o próprio Jesus foi o semeador, ensinou aqueles apóstolos. Depois eles viraram semeadores. Nós somos os semeadores hoje que vamos lançar esse evangelho, essa semente do evangelho para todos os lugares. As sementes são lançadas. Agora, saiba uma coisa, você precisa de semear, mas tenha certeza, a transformação, o fruto vai vir do Espírito Santo de Deus. Alguns vão zombar de você. Alguns vão zombar, claro que vão. Outros vão falar assim, ó, muito legal, muito jóia essa palavra, mas eu te escuto depois. Mas olha, para a gente encerrar, sempre vai existir um Dionísio e uma Tâmaris. Onde você está? Você não conhece, você não sabe quem é. Então, a gente precisa de jogar. A gente precisa de lançar semente. Com sabedoria, gente. E o último slide que está aí, só dando uma repassada, a gente precisa de jogar essa semente, mas temos um olhar sensível aos problemas espirituais da cidade. Eu preciso ter esse olhar sensível aos problemas da cidade. Preciso proclamar de forma verbal, de novo, não terceirize essa proclamação verbal. Fale o evangelho. Fale mostrando o que é o evangelho, não ficando nos resultados do evangelho. O evangelho não é um bom conselho, o evangelho é uma boa notícia, e notícia é aquilo que já foi feito, Cristo já fez tudo por nós. Você como igreja de Cristo, abra diálogo, mas apresente a cruz, a essência do evangelho na sua conversa, e semeie a palavra, querido, na certeza que a transformação não é você que faz, não é a sua boa proclamação, a sua boa dialética, né? Falando aí de filosofia, a sua boa dialética é o seu bom discurso, é o Espírito Santo que faz essa transformação. Vamos orar? Vou dar um tempinho para você orar, falar com Deus.